Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. No prazo de 1 ano, Portugal decide o seu futuro em mais 2 eleições, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt, agora com 40 € de desconto. Isso foi quando chegámos depois do voo. Sim. Porque soubemos que o comandante da base aérea 5 estava ainda tolhido, não é? Estava ainda preso. Não é? Que havia uma hipótese de comunicar que era o rádio, não é? Rádio ondas curtas, todas as operações tinham esses rádios. E o que é que disse? Até diz aí esses palermas, não é? Que já sabem que a Força Aérea não está no chão, nós estamos aqui, já passámos por aí, vocês viram e viram, e portanto eles que tenham juízo, senão a gente vai, e desta vez já não, se calhar vamos tão pacificamente. Mas sabia que estava a ser ouvido? Sim, porque eles estavam lá, eles assim. Olá, bem-vindos ao A Vida em Revolução. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975 para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. Hoje temos a segunda parte da conversa com o general Vaz Afonso, que estava colocado, depois de ter estado em Moçambique, estava colocado na base aérea do Montijo e faz um relato muito vívido do que foi o dia 25 de novembro. E um relato muito inovador em relação à história que nos tem sido contada sobre o 25 de novembro. O general Vaz Afonso chama a atenção para o papel da Força Aérea e do grupo que na Força Aérea, e especialmente na base aérea número 6, no Montijo, se opunha à tomada do poder pelo PCP. Vale mesmo a pena ouvir alguém contar a história de uma maneira diferente. Vamos então ouvir o general Vaz Afonso contar esta história. Falou no terror dos saneamentos, não é? Na forma como o PCP e essa comissão incutiam o terror dos saneamentos. Tiveram sinais evidentes disso, na parte de sargentos que iam ter convosco, sem saber como lidar perante essa situação? Sim. Mas... Portanto, isso é para dizer, o ambiente em que existia quando a juventude pede onde é que estão os planos. Quais planos? Pá? Quem é que deu as ordens? As ordens foram dadas verbalmente. E no nosso caso a gente tinha um código e o comandante disse assim, se houver alguma coisa, se acontecer alguma coisa que impeça a operação dos meios aéreos na base, vocês vão todos para o VAR. E o número de código, até fui eu que inventei o número de código para ir para o VAR, era vamos aos míscaros, que era um cogumelo que existia muito lá naquelas florestas de Cortegaça. Então, mas não havia nada que o comando pudesse fazer para, de certa forma, contrariar os elementos mais radicais? O que havia é tentando mantê-los a trabalhar nas suas funções e exigindo que eles continuassem a trabalhar nas suas funções. Mas... Portanto, nessa altura, numa unidade militar como a base aérea número 6, portanto, há uma espécie de duplo poder, digamos assim. Há o comando e depois há essa comissão do Estado-Maior a interferir. Mas no Estado-Maior era tudo também coberto, não era? Era coberto, mas a interferir, mas de vez em quando iam às minar. Unidades. Eles tinham autorização para ir às unidades. Para ir às unidades, pois. Faziam lá o que faziam. Não é? Portanto, havia ali havia um duplo poder, não é? Quer dizer, isto para quem era de facto sargento ou praça devia ser confuso, não é? Não, eles tinham um grande problema, porque na mentalidade deles, eles tinham a sensação da cadeia de comando, que era sagrada. Não é? Certo. Mas estavam coagidos ao ponto de não aparecer. Percebeu-se de elementos dessa comissão vigiarem de alguma forma as reuniões mais restritas do grupo de confiança? As reuniões mais restritas não sei, porque eles não sabiam onde é que eram nem como é que se faziam. Mas onde é que eram e como é que se faziam? Eram num dos quartos dos oficiais, no bar de oficiais, que a gente variava num sítio para outro conforme ele nos dizia. Num quarto? Quarto. Para ser o mais... Fechado, não havia mais ninguém, só havíamos nós. E tinham contactos com quem? Fora da unidade tinham outros contactos? Isso é uma coisa interessante, porque o meu comandante, a partir de certa altura, percebeu que não era possível a gente estar informado do resto do ambiente, do resto do país, nas várias áreas, né? sem ter a colaboração, ou pelo menos o entendimento de civis das várias áreas de saber.
E nasceu uma coisa magnífica, para que ainda hoje existe, que já vos vou falar, que esteve na origem, foi originado na Força Aérea. Quem começou isso foi o capitão Tomás Rosa e o tenente Parente. E o Dr. Hélder Oliveira. O Dr. Hélder Oliveira era um jovem economista e ou ele casou com algum familiar destes dois oficiais que tinham muita ligação com o tenente-coronel Vasquez, na altura. E é através desse contacto com o Hélder Oliveira que se formou um grupo que se reunia no Farol de Cascais, num restaurante ou uma pousada que se chamava Farol, que agora acho que agora é de capital russo. Está lá, ainda está lá a placa do 25. E reuniam-se aí com alguma frequência. Eu nunca fui a essas reuniões, porque o meu comandante e o meu segundo comandante é que iam. Portanto, mas ele trazia de lá os documentos que essa malta fazia, economista, direito e tal, fazia sobre o que estava a passar no resto do país. E ele depois passava isso lá nessas reuniões que tinha connosco e servia-nos foram muito úteis. Ainda continuamos a encontrar-nos no dia 25 de novembro. Mas e contactos com políticos, com outros partidos? Havia? Não, contactos com partidos não. Não havia. Era este nível. Muitos deles, a maior parte desses civis sei eu, os conheci a seguir, não é? A maioria deles eram do PS, um ou outro do PSD, mas era a maioria do PS, que naquele momento era realmente o partido que estava no espaço político com mais vigor. Então, no grupo dos 9, por exemplo? O grupo dos 9, sim, isso havia contactos com eles? Sim. Especificamente com Mas qual? era o meu comandante, ele é que tratava disso. Portanto, mas ele reunia-se com eles, falava... Havia contato, havia pessoal da Força Aérea lá, por exemplo, Costa Neves e o Canti Castro eram da Força Aérea, portanto havia contactos. Mas, portanto, já não era um grupo que estivesse ali isolado na base aérea 6, quer dizer, tinham relações, sentiam-se parte de um conjunto de resistência. Na base aérea 6 a gente sentia parte de uma espécie de uma célula de resistência. De ambiente clandestino, porque a tal comissão que existia no Estado do Meio, uma das coisas que eles fizeram, já muito próximo, quando se resolveu fazer o destacamento de Ovar e as operações em Ovar, eles vieram imediatamente, aliás, há um comunicado dessa coisa, que foi para a imprensa, a dizer que os reacionários da Força Aérea estão a querer não sei o quê, fazer em Cortegaça, há uma coisa dessas que eu, por acaso, não tenho. Isto ainda antes do 25 de novembro? Sim, no verão quente. Porque já era uma manobra preparatória para uma eventualidade, não é? Exatamente. O tal ir aos miscas. Exatamente. Não é? Mas que acabou por ser útil. A malta não faz ideia. Tão perto estivemos de não ter sucesso. Porque o meu comandante, ele viu que estava a ser pressionado de todos os lados e as coisas que iam acontecendo, e a gente tinha colocado lá em cima 2 aviões. E a pretexto de fazer operações lá em cima e de ser uma parelha que fazia a defesa aérea do Norte. Mas e para isso tiveram cobertura do Estado-Maior? Primeiro foi, não. Depois é que acho que o meu comandante começou a pensar, a gente se quer pôr lá mais aviões tem que ter. E depois houve realmente ali uma cumplicidade, suponho que ao nível na altura, subsenfa para as operações, que era hoje General Corbal, que foi depois chefe de Estado-Maior. Deve ter vindo para ali, mas não há documentos. Isso foi tudo tratado assim, não eram movimentos abertos. A base aérea 6 estava equipada com o P2V5, que era um avião que tinha um bomb bay, tinha uma coisa para levar bombas do próprio avião, não é? Para levar bombas. E o comandante da esquadra, não é? Que era o Marinho, recebeu instruções do comandante: vocês fazem uns voos, sim senhor, mas carregam primeiro o avião com este armamento. Então, e cada vez o que faziam, passavam e faziam uma aterragem em Ovar e deixavam lá as bombas nos paióis que lá havia. Aquilo era uma infraestrutura NATO e, portanto, ficavam lá. Já agora, foram acumulando armamento exatamente. Em Cortegaça. Assim, mas, e mesmo assim a gente sabia que havia vigilância ali ao nível da... E só realmente a resistência daquela malta ao nível dos especialistas, sargentos e cabos da esquadra do P2V5, que eles quando estavam a carregar sabiam que não eram bombas para o P2V5, sabiam que eram bombas para o Fiat, não é? Mas houve essa... Portanto, estavam a carregar armamento para os outros aviões, pois. A escolha de Cortegaça e Ovar, não é? Tem a ver também com a divisão ideológica no país, entre o Norte e o Sul, com o maior apoio da população? No início não. No início era porque
tínhamos lá aquelas instalações que não estavam a ser usadas, a não ser em exercícios, e portanto era uma boa precaução não estar próximo de Lisboa, mas também por isso, não é? Havia um bocadinho essa ideia. Não é? Portanto, começaram a perceber-se de que iria haver um confronto, sobretudo quando o hotel salvo erro, no dia 22 de novembro, há uma reunião do Conselho da Revolução em que o hotel vai ser substituído. Foi substituído por Vasco Lourenço. Exato, no comando da região militar de Lisboa, quer dizer, isto é como o governador militar de Lisboa era assim, comandante do COPCON. Portanto, aí começaram a perceber-se que iria haver um confronto. Exatamente. E começaram a preparar-se. E é que levou... Não, já estávamos preparados. E já estavam preparados. Levou foi o meu comandante a tomar a iniciativa de que só lá tínhamos 2 aviões, como eu disse, não é? Reparem bem, no dia 22 mandou descolar mais 3 aviões para o norte, para o Cortegaça. Ficaram lá. E no dia seguinte, domingo, 22 é sábado, 23 é domingo. É domingo, exato. No domingo, mais 2 aviões para cima. Veja, tão perto que a gente teve de não ter lá os 7 aviões. Porque depois já não seria possível. Pois. Porque o 24 é segunda-feira e o 25 é terça. É terça, pois. Portanto, estivemos muito próximo de... O PCP esteve muito próximo de sair vitorioso. Quando eu cheguei ao Ovar, eu cheguei ao Ovar por volta das 10h30. Fui para cima no primeiro avião, DC-6, que descolou do AB1, dali da Portela. E quando eu cheguei... tínhamos lá naquela altura 7 aviões Fiat. Isso em que dia? No dia 25. No dia 25 de novembro. E eu fui para lá porque quando cheguei à doca da Marinha para tomar a lancha vi que ela não estava, era pontualíssima aquela lancha, às 8 menos um quarto já estava na doca para a gente embarcar e saía às 8 pontualmente. Eu cheguei 10 minutos ou um quarto de hora antes e não estava lá a lancha. Para mim aquilo foi uma coisa normal. Aliás, isto era uma lancha militar da que Marinha, levava todos os dias? Um destacamento da Marinha que fazia este transporte todos os dias do pessoal daqui para lá. Portanto, Lisboa para a base aérea 6. Para Montijo. Portanto, nesse dia eu reparei, não estava a lancha e eram já 8h05 e não estava a lancha, meio que resolvi telefonar para a base. E consegui falar com um dos pilotos da alerta que estava lá. Tínhamos sempre 2 aviões de alerta com 2 pilotos no Montijo e 2 aviões de alerta com 2 pilotos em Ovar. E falei com ele e ele disse-me que, olha, a base foi tomada e nós estamos tolhidos. Ele foi isso, não disse presas, estamos tolhidos. Mas eu percebi bem o que é que ele disse. A Tenente Tito depois saiu em Coronel da Força Aérea. Que disse, pá, então está bem, vocês não fazem nada, não se precipitem e tal, não ponham em perigo a vossa vida, nós vamos aos míscaros. Era tal código. E depois, portanto, os pilotos estavam comigo, era um capitão de letras, que agora é general na Reforma também, mais um outro, e fomos para o AT1. E puderam voar, portanto, sair aqui do... Ora bem, quando eu passei pela Portela para deixar o meu carro à minha mulher e despedir-me dela, não é? Eu disse, eu vou para o norte, não sei quando é que vou, e tu, se houver convulsões sociais, vais ter a Bragança, que era a minha terra. Sim. E depois, quando passámos por cima da A1, não é? Havia soldados armados e 2 canhões sem recuo apontados para a autoestrada. Mas a malta disse, temos que ir embora rapidamente, daqui a um bocadinho estamos travados. Aliás, chegou a ver a lancha depois? Depois cheguei a ver a lancha com os paraquedistas armados. Exatamente. E vocês fugiram? Claro, metemos no carro e fomos embora. Portanto, aí já era para vos prender, provavelmente. Para vos ter. Agora, em relação ao dia 25 de novembro, portanto, há aquele problema, começa a haver aquele problema com os paraquedistas. Como é que entenderam esse problema? Quer dizer, como é que entenderam essa revolta dos paraquedistas, das companhias? A revolta dos paraquedistas tem a sua história, que é o caos que aconteceu em termos disciplinares na base de Tancos, na base paraquedista de Tancos, não é? E que levou os oficiais a ter que sair de lá porque não conseguiam comandar aquela gente. E influência do PCP. Influência do PCP. Exatamente. Mas que eles saíram, isso já estava muito próximo do 25, não é? E o general Moraes da Silva, nessa altura, já estava do bom lado e resolveu extingui-los pela caneta. Portanto, dissolveu-os e mandou-os para o exército. E esse é o argumento depois mantido pelo PCP. Pois, coitadinhos, eles voltaram-se porque tinham sido agora... Sim, era um problema quase pessoal. Exatamente. Mas na verdade era a ponta de lança da revolta armada do PCP.
Os paraquedistas, as companhias a neutralização do poder aéreo. Quer dizer, o objetivo da transformação dos paraquedistas em ponta de lança do PCP, para eles não deixariam sair os aviões no dia 25. E, portanto, no dia 25 de novembro vocês já estavam cientes de que havia esse plano, quer dizer, sentiram que havia esse plano, quer dizer, sabiam que vão tentar ocupar as bases e neutralizar a Força Aérea. E já agora, o plano não passava também, ou não temeram que passasse pela utilização de aviões? E passava. Os revoltosos, não é? Mas foi frustrado. Alguns pilotos que se contam pelos dedos das duas mãos, não é? Tanto na base Aérea 5 como na base Aérea 6. Na base Aérea 6 não é nenhum... era um instruente que estava lá meio quase qualificado, que também andou para ali a navegar. Mas eram da base Aérea 5 e outros que estavam no Copcon, que eram... tinham ficado afetos ao PCP. A gente conhecia-os de rei, sabia muito bem quem eram, não é? E um deles apresentou-se na base Aérea 6, que era o novo comandante. Pois eu já lá não estava nessa altura. Mas foi como novo comandante da base Aérea 6. E na base Aérea 5 a mesma coisa. E novo comandante nomeado por quem? Quer dizer, com que autoridade? Para mim era do Copcon, com o hotel. Era o Copcon que tinha... Mas não foi obedecido? Não foi obedecido porque houve resistência. Porque senão teria sido obedecido. Mas, portanto, não conseguiram chegar a sair com avião nenhum? Não conseguiram. Não, no Montijo não conseguiram. Porque um dos pilotos, que era um Furriel, estava em preparação ainda, e ele ainda tentou dizer ao outro para irem, mas o outro disse, não, pai, não sei mexer nisso ainda. Então, não sei se foi assim. Hoje é general, hein? Portanto, eu conheço muito bem o rapaz, até admito que realmente ele tenha tido uma última coisa e não quis. Portanto, recorreu a esse argumento de que ainda é inexperiente e não quis. Mas o outro não, o outro desapareceu depois. Vamos agora fazer uma pausa, voltamos depois do intervalo. O que é que realmente se passou nas eleições presidenciais de 1986, as primeiras e únicas decididas a 2 voltas? Uma história de truques sujos, acordos secretos, agressões e dúvida, até ao fim. Quando ele começou a querer voltar e a candidatar-se, eu disse, não sei se vai ser boa ideia. Episódio 1. Apostamos no cavalo errado. A eleição mais louca de sempre é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Gonçalo Weddington, com banda sonora original de Samuel Lúria. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Voltamos agora para a segunda parte da conversa com o general Vaz Afonso. Então, no dia 25 chegam a Cortegaça, o que é que encontram? No dia 25, quando eu cheguei a Cortegaça por volta das 10h30, tinha lá 7 aviões Fiat. Os voos correram até lá correram bem, não houve problema nenhum. Os aviões todos de transporte foram uns para o Var e outros para o Porto, não houve problema. Mas foi tenso, de alguma forma, porque não sabiam o que é que poderiam ter de enfrentar. Na nossa parte, a gente ia com alguma preocupação, o que é que isto vai dar, não é? Mas temeu, por exemplo, que aparecesse um avião inimigo? Não, ainda não, porque estávamos nas 10h30, 11 horas, nem pensámos nisso, não é? Portanto, os aviões do transporte foram para o norte, mas podia ter havido essa hipótese, porque Montreal tiveram uma parelha de alerta a partir de certa altura, que está também descrito no relatório do 25 de novembro, em que era para voarem 2 pilotos que estavam dentro do golpe. Felizmente, a resistência mais uma vez. Portanto, quando a gente fala, não pode falar só nos pilotos que voaram nesse dia. Tem que falar dos mecânicos que tiveram uma ação de resistência, que arriscaram e sabotaram os carros de arranque e os F-86 não podiam voar. O ambiente de resistência foi necessário, foi construtivo e foi importante.
Quando eu cheguei eram por volta das 10h30, chegámos ao Ovar. E estava tudo controlado? Estava tudo controlado. A base, o comandante da base era na altura capitão do quadro de pilotos e cuidou da nossa segurança. E quando eu lá cheguei, falei com a minha malta, portanto, nessa altura estavam já lá 5 Fiat G91, da base Aérea 6, não havia mais outros aviões. 2 helicópteros e portanto, um deles armado com o canhão de 20mm e mais nenhum. Eram 2 aviões, 2 helicópteros e 7. Mas ainda não tinha naquela altura os 7 pilotos. Porque quando eu cheguei ao AT1, estava à espera que chegassem mais pilotos que tivessem visto. Naquela altura não havia telemóveis, portanto não podia contactar uns com os outros. De maneira que quando eu parti no DC-6 para o norte, só havia, portanto tinha lá em cima, sabia que havia 2 pilotos lá, e havia da minha parte, comigo, 4 pilotos. De maneira que faltava-nos um, nas minhas contas, quando embarquei no DC-6. Então havia um piloto que estava no Boeing, era o General Nick, que ainda está vivo, que tinha voado o Fiat, havia já 3 anos que estava no Boeing, já não voava, e disse assim, tu vais estudar o checklist do avião durante a viagem, porque quando chegares lá podes ser o 7º piloto. Ele ficou todo contente. Mas quando chegámos lá, felizmente tinha chegado no outro Boeing, que chegou logo a seguir mais um piloto. Portanto, tínhamos 7 pilotos, não foi preciso qualificá-lo de emergência. E eu era o mais antigo da base Aérea 6, portanto, daquele destacamento era o mais antigo. E achei que tinha que me apresentar à autoridade no Norte, que era o Pires Veloso, que fui de helicóptero ao Porto. Apresentei-me ao Brigadeiro Pires Veloso, que ele me conhecia muito bem. Avisou antes? Ele estava à sua espera? Não avisei nada. Então, de repente, aterra o helicóptero no quartel? Sim. Lá no Porto? Ele estava seguro, sabia que sabia. E como é que ele estava? Estava bem, todo ótimo. Mas a seguir também as movimentações, eu estava à parte de tudo. Sim, a seguir eu lá lhe expliquei o que é que tínhamos em Ovar, ele já sabia que havia ali qualquer coisa, não é? Tínhamos em Ovar, a força que tínhamos, e ele falou-me, vocês da segurança não têm problemas, as populações aqui já está tudo a movimentar-se para auxiliarem na defesa exterior da unidade, e eu vou mandar também para lá uma unidade de cavalaria para estar à volta e tal, a ver. Portanto, e despedi-me dele dessa forma. E o General Lemos Ferreira encontrei-o à entrada ou à saída, portanto tinha ido também para cima nos aviões, como era o oficial mais antigo da Força Aérea lá em cima, ficou ele a comandar depois as operações. E o que é que estavam à espera de ter de fazer? Quer dizer, no caso... Foi rápido, porque mal eu aterrei depois de vir de lá, por volta das 11h30 talvez, 11h30 recebi um telefonema do meu comandante, o General Vasquez, que estava ainda detido em Monsanto. Pelos paraquedistas, porque Monsanto também foi ocupado pelos paraquedistas. Era o comando. Mas estava detido, mas conseguia fazer um telefonema. Exatamente, mas isso foi a santa incompetência dos revoltosos, que eu costumo dizer, porque eu consegui telefonar para a minha base e consegui falar com ele, e eu expliquei, olha, tenho aqui já, vamos para cima, estamos a sair e tal, vamos aos Míscaros, muito bem, eu vou lá ter quando puder, porque eu estava preso também no Monsanto. E, portanto, quando aterrei vindo do Pires Veloso, do Porto, recebo outro telefonema dele, graças à santa incompetência, ainda estava detido, e só depois do meio-dia, quando passaram os aviões, é que os revoltosos foram cortar as comunicações. Já foi. Portanto, ele estava tolhido, mas deixavam-no estar à vontade com o telefone. Conseguiu telefonar lá para cima, a dizer assim, ele é uma feitamente do telefone, diz assim, Afonso, de escola imediatamente, com o máximo de aviões que puderes, sobrevoa às bases todas nossas, Lisboa e Setúbal, porque a base de tanques era nossa, não é? E lá descolámos por volta do meio-dia, não é? Com 7 aviões, e fizemos o que ele nos mandou. E... Outra viagem intensa, não é? Porque aí também não sabia o que é que poderia encontrar. Não é? Mas enquanto vinhamos para baixo, a gente veio arrasar as árvores, não é? Para passar também junto das coisas, a fazer barulho, não é? Porque a gente não ia largar armamento, mas o poder aéreo tem estas coisas. Portanto, era intimidar. Mesmo sem usar armamento, tem efeitos psicológicos relevantes em termos de... Bom. Mas podia ter havido tiros contra os aviões? Passaram tão perto? Tão baixinho não havia problemas.
Agora, porque o combustível do G91 é sempre escasso. Quer dizer, o avião, o máximo de horas que pode fazer é 1h10. Portanto, é um avião para andar ali nas bermas das operações. Mas, como a gente deu mais uma volta, depois tivemos que subir a partir de Tancos para 12.000 pés. E aí é que a gente estava a ver de que lado é que está o radar de defesa aérea e de que lado é que estão os F-86. E não ficámos ali, mas felizmente ainda recebemos um alarme, há um alvo radar às nossas 9 horas e tal, não sabemos quem é. O que é que isso podia ser? Podia ser um inimigo? Podia ser um inimigo. Felizmente depois a gente verificou, não, é uma parelha de T-37, tinha dado também, o meu comandante tinha dado instruções a Sintra para descolar com 2 aviões de instrução, o T-37. Portanto, estava do vosso lado. Sim, para levar mais equipamentos de voo para o VAR. Foi esses 2 voos que eu... Portanto, fizeram essa volta por cima de Lisboa por volta das... Devemos ter passado em Lisboa por volta de 12h30. 12h30. E o que é que viu? Eu não vi nada. Claro, aquilo era... Não, a gente passou o máximo, passei para aí a 400 nós e pronto. A fazer barulho. É só causar impacto. Só para fazer barulho. Mas, hoje sabemos o que é que aquilo provocou. Esse voo, pela correlação dos dados que hoje temos, é um bocadinho antes, talvez não chega a 1 hora ou 2, antes do recuo estratégico do Álvaro Cunhal, tal como descrito pela doutora Zita Seabra, que foi chamada ao Comitê Central a dizer não temos espingardas suficientes e tal, isto é uma situação militar muito grave, ela descreve isso muito bem. Portanto, nesse dia 25 houve quais foram as operações militares? Foi a ocupação das unidades da Força Aérea pelos paraquedistas com ordens para não deixar descolar os aviões, portanto para neutralizar o poder aéreo, e a seguir, qual é a primeira operação? É este voo nosso. Saiu do Ovário, aterrou em Ovário, passou por Lisboa, voltou de 12h30 e passou pela base dos paraquedistas, que ficou tudo a abanar. Porque tinham prometido aos paraquedistas que os aviões estavam no chão, não havia Fiat. E eles tinham estado connosco na guerra, sabiam o que é que o Fiat faz. De maneira que as descrições que temos agora na nossa passagem por Tancos é que aquilo ficou tudo... E pela base aérea 6. Abalado psicologicamente. Ficaram todos a abanar. Então, vacilaram. Afinal, os aviões estão a voar. Então. Bom, e o mesmo aconteceu com Álvaro Cunhal. Nós estamos convencidos que na recontagem das espingardas que ele fez depois desse, e a Zita Seabra dá aqui esta noção, que ele fez depois, verificou que afinal o poder aéreo não estava neutralizado. Portanto, que na contagem das espingardas, quando ele deu ordem para avançar, também em Comitê Central, as tropas de Zita Seabra, da UEC e das centrais sindicais da Zona Sul irem para as casas e à espera das armas, não é, que estavam em boas mãos, não é? Nesta recontagem ele verificou que tinha uma não a seu favor, mas a desfavor. No nosso entender foram os aviões da Força Aérea. E portanto, daí achar que se esse seu grupo não tivesse tomado aquelas precauções para retirar os aviões da zona de Lisboa, estavam no papo, tinham ganho. As coisas podiam ter corrido de uma maneira completamente diferente. Havia uma guerra civil, de certeza absoluta. Porque ninguém estava disposto também a ceder assim no primeiro momento. Claro, e como havia, além dos militares sublevados, que eram os paraquedistas, havia depois as tropas civis da UEC, da Zita Seabra e da Intersindical e companhia, que tiveram nas casas à espera de levarem lá as armas de beirolas, não é? E outras, e se dar uma guerra civil. Porque o Norte não se ia submeter. Portanto, o 25 de novembro para nós tem 2 momentos. Tem um primeiro momento em que havia o comando completo do objetivo de Cunhal, não é? E a segunda fase que começa quando ele faz o recuo estratégico, e ele faz o recuo estratégico muito inteligentemente, penso eu, dadas as circunstâncias, porque conseguiu a sobrevivência do partido. E conseguiu manter na Constituição as conquistas revolucionárias e implantou no comunicado que fez do Comitê Central logo a seguir a esse recuo, plantou a semente que eles não participaram em nada, eles foram vítimas e aquilo era um golpe das direitas. Está lá, se lerem o comunicado, está lá.
está lá isso já plantado. Portanto, houve uma espécie de tripla vitória. Conseguiu a sobrevivência do partido, conseguiu manter as conquistas revolucionárias na Constituição e reescrever a história. Como se começa aí o reescrito histórico, depois continuou com esses historiadores todos. Mas, muito por causa desses voos, não conseguiu fazer voar a revolução como no sentido em que ele queria, de certa forma. Não conseguiu. Depois houve mais um voo de dois Fiats que vieram apoiar o Jaime Neves para a libertação de Monsanto, por volta das 8 horas, um voo noturno, e dois T-37 também vieram fazer barulho sobre Monsanto. Os Fiat, o apoio que dão ao regimento de comandos, vinham armados, os aviões? Eu não recordo se vinham armados, mas eu penso que ninguém estava a pensar em largar bombas estúpidas de 50 quilos sobre Monsanto. Sobre Monsanto, pois. Mas aquilo era mais o efeito. Era só mais se fosse preciso, havia armamento. Tinham armamento lá em cima. Sim. Tinham armamento mas lá em cima. Mas o Jaime Neves sempre disse assim, se eu tenho a Força Aérea do meu lado, eu não tenho problema. Mas seria uma imprudência usar, não é? Seria uma imprudência seria muito difícil conseguir precisão. Sim. Há bocado o Sr. General disse precisamente a experiência que as tropas tinham da guerra em África, da importância da Força Aérea. Quer dizer, e portanto tinham respeito. Não terem a Força Aérea do seu lado ou terem a Força Aérea do seu lado faziam tinha um impacto muito grande em termos das unidades militares, isto é, dos próprios... Coisa que muito deve ter surpreendido o Cunhal. Quer dizer, o Cunhal tinha aquela mentalidade. Duvido muito que ele tivesse algum conselheiro sobre poder aéreo. Mas o que é facto é que eu acho que o facto de não terem conseguido neutralizar a Força Aérea foi, sem desprimor para outros atores, não é? Porque a sequência das operações leva-nos a crer que há suficientes indícios para ser esse o fator principal no recurso estratégico dele. E é como diz, a única operação, no dia 25 é a grande operação, do lado que não está com o golpe, a grande operação é esses voos da Força Aérea. Depois houve outra à noite, já com os comandos do Jaime Neves, foram também decisivos, mas é o que eu chamo já a segunda fase do golpe, porque já tinha havido recurso estratégico, portanto já não tinham direção política. Portanto, tentou estabelecer contacto com os comandantes de outras bases aéreas? Não. Da base aérea número 5? Sim, isso fiz. Isso foi quando chegámos depois do voo. Sim. Porque soubemos que o comandante da base aérea 5 estava ainda tolhido, não é? Estava ainda preso. Que havia uma hipótese de comunicar que era o rádio, não é? Rádio ondas curtas, todas as operações tinham esses rádios e realmente cheguei a falar com ele, pedi para ele ir lá, cheguei a falar com ele. Lhes dei uma ameaça. Então. Vocês sabem. Isto foi tudo em alta voz, de certa forma, pelo rádio. Passado pouco tempo também. Já agora falamos aí de outra coisa, desse apoio popular lá em Cortegraça, as populações que se acorreram para também participar na defesa da base. Foi importante e foi exemplar também, um movimento de resistência aí também. E depois em Montreal, porque primeiro houve uma manifestação daquelas fábricas que havia ali, dos vidreiros e não sei o que mais, da área do PCP, que vieram apoiar os paraquedistas logo pela manhã, não é? E depois acabaram por retirar e depois a seguir veio uma da área do PS e do CDS que vieram apoiar também a base. Mas o mais decisivo foi lá em cima, realmente. Foi lá em cima. Acho que não havia hipótese deles conseguirem... Portanto, ali sentiram-se... E estavam lá, é verdade, já me esqueci de mencionar, não posso, não é? Os 123 oficiais paraquedistas que tinham saído da BATP, que foram imediatamente, acorreram ao OVAR, a maior parte deles, quando eu cheguei lá às 11h30, lá estavam. Já lá estavam. E eles contavam, qual era a história que eles contavam do que tinha-se passado nos paraquedistas? Quer dizer, eles tinham sentido que lhes tinham tirado Eles saíram porque não tinham capacidade de comandar e, portanto, ou ficavam ali e sendo cúmplices com o que estava a passar e com as consequências do que estava a passar, viram que não tinham capacidade de comando e foram-se embora. Mas é um choque. Mas informaram o chefe de Estado-Maior. E é um choque mesmo entre, quer dizer, a classe dos oficiais e os sargentos e os, sim, naquela altura os praças. Os sargentos estavam totalmente radicalizados, não todos, mas havia muitos e esses muitos conseguiam dominar. Conseguiram dominar. Na manhã do dia 26, a Força Aérea também foi chamada a intervir, de alguma forma? No dia 26 houve uma operação ajuda, da qual eu fui o comandante, de 2 aviões, que me foi dada, essa missão foi-me dada a mim já verbalmente pelo meu comandante, Coronel Vasquez, que saiu ao fim da tarde. Portanto, ele depois, quando
quando consegui sair de Monsanto, e foram navegando as barricadas por aí acima, pelas estradas secundárias até ao VAR, e foi-me acordar às... Não havia avião para os levar? Não. Às 4 da manhã, do dia 26, não é? Acordou-me, disse assim, há uma missão, às 8h30 vocês têm que estar na calçada da ajuda. Vai haver uma operação de Jaime Neves e vocês vão passar para apoiar essa operação. E depois o que aconteceu? Pronto, e portanto foi dada verbalmente, mas não há ordens escritas, né? E nós descolámos, pronto, e quando chegámos as instruções era quando chegarem perto de Lisboa, contactam com o Monsanto, porque o Monsanto nessa altura já estava em boas mãos, né? E eles depois dão-vos instruções sobre o que fazer. E quando contactámos, era o tenente-coronel Cubas, ainda me lembro o nome dele, disse-nos: mantenham-se em espera aí sobre o Rádio Farol a norte de Lisboa, porque a operação já está em movimento e, portanto, não é preciso vocês virem para Lisboa. Portanto, nós chegámos a sobrevoar Lisboa nessa altura. E aqui há a tal coisa que eu descrevo no meu papel, que há aqui uma desconexão entre o que tinha sido combinado entre o meu comandante e o Jaime Neves para a operação dos comandos para a rendição da Polícia Militar na Calçada da Ajuda. Tinha sido combinado às 8h30 e ele começou a operação às 8h. Essa isto pode ter feito diferença depois nos efeitos. Diferença. Eu estou convencido que se tivessem corrido bem as coisas, provavelmente não teria sido morto as três baixas que houve, não é? Uma do lado dos revoltosos. Se a Força Aérea tivesse estado presente à mesma hora em que começou a operação. Sim, tivesse dado o impacto da presença dos aviões, não é? Mas isso é uma suposição minha, não é? Pois. Não retira nada ao valor e à coragem dos homens que fizeram essa operação, não é? Do Jaime Neves. E essa descoordenação, claro, deve ter sido provocada não sei. Aquilo, ali há uma coisa que eu já consegui descortinar, que há uma ordem do general Costa Gomes, não é? Para eles se renderem. A Polícia Militar até às tantas horas. E eles até às tantas horas não se renderam, e depois há ali a ordem que o Jaime Neves recebeu, suponho que também da presidência, não é? Para avançar. E há aí essa discrepância. Pois. Isto afetou muito as suas relações pessoais com militares do outro lado, ou seja... O que mais nos custou foi ver que houve malta que tinha estado connosco a ter alinhado nisso, como o Costa Martins, não é? O Costa Martins, para vocês saberem, fez comigo a academia, os 3 anos da academia. Ele é uma pessoa inteligentíssima. Foi o número 1 do curso da academia da Força Aérea. Nesse curso, e eu fui o número 2. Portanto, eram meus amigos. E ele começou a ter problemas na sua primeira comissão em Angola. Houve ali uns grandes atritos com o comando e ele chegou a ser punido. E bem, que recebemos lá uma ordem para fazer uns voos com o Major Costa Martins, capitão nessa altura, o Major Costa Martins, porque ele disse que tinha medo de voar. Portanto, declarou nas inspeções rotinas que se fazem: eu tenho medo de voar sozinho. E a gente já sabia o que é que isso queria dizer. Eu não queria mais voar, porque voar acompanhado só se o pusessem nos transportes, não era muito útil para as qualificações dele. Mas ele acho que tinha desistido de voar e já havia aí qualquer coisa. E realmente fiz uns 3 ou 4 voos com ele. Fui eu que voei com ele, era amigo dele, e disse: Zé, o que é que tu queres? Pá? Estamos aqui a gastar horas de voo contigo, pá. O que é que tu queres? Diz lá, pá. E ele continuava a dizer: eu não quero nada, pá, eu estou bem, eu só tenho medo de voar sozinho. E quando um piloto, claro que tem medo de voar sozinho, não pode voar sozinho, não é? Pois. Mas é que foi esse o nosso relatório. O piloto está tudo bem, mas ele diz que continua a declarar que tem medo de voar sozinho. Não sei se vocês sabem, mas ele desertou. Sim. No dia 25 ele desapareceu. Eu depois reconstituí a história dele. Ele desertou realmente, foi protegido pelo PCP, tendo ficado numa casa, num safe house do PCP na zona do Alentejo, acho eu, durante 1 mês. E depois levaram-no para Madrid, também para um safe house. E depois esteve 1 mês em Madrid à espera de avião para Cuba. Depois esteve em Cuba 2 meses, e depois mandaram-no para Angola para outra missão, não é? Que ele esteve embrulhado naquela história do Lino, como é que ele se chamava? Lino
aquela revolta que lá sim, aquela revolta de 77, teve metido nisso do lado contrário e foi condenado à morte. Ele só não teve 2 anos na cadeia lá e só não executaram porque na primeira viagem que o Eanes fez a Angola conseguiu trazê-lo. Durante o verão quente de 75 teve alguns contactos com ele, com o Costa Martins? Não tive diretamente, mas acompanhei o percurso dele. Claro, eu sabia o que ele ia fazer. Não tive diretamente. E nem ele tentou contactar. Há uma coisa muito interessante que tem a ver um bocadinho com a camaradagem que se desenvolve quando a gente anda lá pelos bancos da academia e não sei mais que é. Um amigo nosso que fez o curso connosco também, que é o Costa Pereira, a certa altura, já major, saiu da Força Aérea e foi para a indústria e era o CEO, não é? Era o Chief Executive Officer de uma firma americana que produzia produtos para lavagem industrial. Portanto, era uma empresa grande, americana, de capitais americanos. E ele tinha casado em Lisboa com uma moça que nós conhecemos muito bem. E a família tinha um hotel, e nesse hotel estava o tal senhor dono da empresa americana, e um dia calhou com ele, e o senhor não quer ir, eu preciso, tenho ali a minha empresa, estou a precisar de um... E ele foi para lá, pronto, e bem, fez um bom trabalho. E então, naquelas ocupações que começou a haver, nesse verão 75. Sim, um dia à noite recebe uma chamada do Ministro do Trabalho, Costa Martins. O Costa Pereira, toma as precauções que entenderes, amanhã a tua fábrica vai ser ocupada. Vejam bem como isto funcionou, não é? E foi. E lá estava, só que ele teve tempo de tomar as suas precauções. Digo uma coisa, portanto, 26 de novembro, tem a sensação que ganharam, quer dizer, mas depois percebem que o PCP vai continuar no governo. Como é que entende, ou como é que reagiram a isso? Nós sabemos, por exemplo, que o Jaime Neves reagiu mal, quer dizer, e outras... Sim. Eu compreendo a reação do Jaime Neves. Nós estávamos comandados, e ele também, não é? Portanto, isto tem que ser enquadrado nesse âmbito, não é? Mas, quer dizer, o que eu posso dizer é que muita malta achou que o PCP não merecia as palavras que o Melo Antunes disse que era necessário para... digamos, o funcionamento da democracia, mais ou menos estas palavras, ele disse de outra maneira, com a linguagem da época, não é? Sim. Mas o que ele queria dizer é que é indispensável que o PCP continue a colaborar no desenvolvimento da democracia portuguesa. E eu pessoalmente penso também que o PCP nunca mereceu estas palavras, não é? Porque o socialismo do PCP nunca foi democrático. O socialismo do PCP, ao contrário dos partidos comunistas espanhol e italiano e francês, não é? Continuava a seguir estritamente, não é, a doutrina soviética. Aquilo que a gente sentiu depois, como eu falei do Costa Martins, com outros foi a mesma coisa. A gente não os considerava como inimigos a abater, não é? Mas tinham estado do lado errado, realmente. E reconciliou-se com eles, não? Com algumas dessas pessoas? Não, há uma coisa engraçada com o Costa Martins, porque ele, quando veio de Angola, eu estava nessa altura, era o conselheiro da Força Aérea para os nalianos no ENCFA. Portanto, estava colocado no ENCFA. No Estado-Maior das Forças Armadas. Estamos a falar 77, sim. Sim, o golpe do Nito Alves é de maio de 77 e depois... 2 anos depois. Foi talvez em 79. 79, talvez. E recebi um telefonema dele. Já não sabia dele há não sei quanto. Afonso e tal, eu posso ir tomar um café contigo? E disse assim, tu comigo, eu sou teu amigo, podes vir, mas depois vemos o que é que tu queres. Tá bem. Ele apareceu, tem um café, fomos para uma sala ao lado sozinho. E ele dizia, eu queria que tu interviesses da malta da Força Aérea do nosso tempo e os outros, porque tudo o que eu fiz foi a favor da Força Aérea, foi só para... Zé, não tens hipóteses. Nunca mais vais ser aceito no grupo da Força Aérea. Qualquer coisa que tu possas dizer ou falar, comigo podes continuar a falar porque eu sou teu amigo, mas não perdi esses laços, mas também não aprovo nada do que tu fizeste e, portanto, não penses que a Força Aérea alguma vez vai aceitar que tu voltes à comunidade da Força Aérea.
Mas a explicação que ele dava para os atos dele, portanto, era... Tinha sido para a Força Aérea não ficar para trás. Coisas portanto, dessas. para integrar a Força Aérea na Revolução. Coisas desse género. E nunca reconheceu, obviamente, ligações ao PCP, nem nada, nem isso não sei. Isso não sei. Eu estou a dizer consigo, isto é, não lhe disse, eu fiz aquela opção. Não sei se tive conversas dessa com ele. Entre nós, ele sabia perfeitamente qual era o meu posicionamento e eu sabia qual era o posicionamento dele. Mas que ele foi apoiado pelo PCP depois que houve aquela situação dela para sair, tudo aquilo foi... Quando ele recebeu a sentença que lhe deu razão, né? Portanto... no caso do desvio de fundos, não. No caso de deserção. No caso da deserção da Força Aérea. O Tribunal acabou por lhe dar razão e recebeu uma indemnização de cerca de 100 mil contos. Na altura era muito dinheiro, foram os vencimentos todos que ele devia ter recebido desde que desertou. E ele ganhou em Tribunal porque por uma coisa técnica, porque o general Lemos Ferreira, quando declarou o desertor, e ele desertou de facto, não é? Ele declarou o desertor, mas por lei a declaração de deserção só tem valor jurídico se for feita por um juiz. Meio que a Força Aérea, naquela altura, com aquela confusão toda, esqueceu-se de mandar o despacho do chefe de Estado-Maior para o Tribunal Militar, nessa altura ainda havia Tribunal Militar, e seria um juiz do Tribunal Militar que, sim senhor, é desertor, porque ele desertou, toda a gente sabe que ele desertou. Eles esqueceram-se de fazer isso. Pronto, aquilo passou, não é? E foi isso que levou à sua absolvição. Mas nesse dia, aquele foi absolvido, veja bem, apresentou-se em frente do Estado-Maior da Força Aérea, de costas para a Força Aérea, com uma bateria de jornalistas e televisões, a dizer, finalmente ganhei. Agora veja, se fosse outra pessoa, se teria essa possibilidade. E depois convidou-me, foi a última vez, foi falar comigo, porque eu depois ia para casa, para passar à reforma, à reserva, e foi ter comigo e perguntou-me se queria ir almoçar comigo. Está bem, pronto, vou almoçar comigo, a última vez porque eu tinha que se apresentar, eu era o comandante pessoal nessa altura, a Força Aérea tinha que se apresentar todos os meses a mim, e eu dispensei, disse assim, vem quando puseres, vai para casa, não te preocupes. Então pagou-lhe o almoço com a indemnização. Então fomos almoçar e aí conheci o advogado a quem eu tinha dado de prenda um carro novo, um daquelas carruagens. Além de outras coisas. Há uma coisa que é importante, que é quando as pessoas dizem um golpe de direita. Não é um golpe de direita. Foi um movimento de resistência e não é só das pessoas que fizeram voos nesse dia. É das pessoas que nas unidades tomaram posições, mesmo estando as unidades ocupadas, e são atos de resistência que são... Sim, como impedir o voo. Exatamente. O voo do... Isso é ao nível do cabo e do sargento. Pois. Não receberam comando de ninguém, que estava tudo preso, estava tudo tolhido, não é? A pessoa a quem se deve dar o crédito, ou a maior parte do crédito, porque quando se emprega o poder aéreo é sempre um grande trabalho de equipa, portanto há imensa gente a participar, mas a pessoa a quem se deve dar o maior crédito sobre o desempenho da Força Aérea no 25 de novembro é o Tenente-General Vasquez, na altura Tenente-Coronel, comandante da Base Aérea 6. E ao seu comando, o segundo comandante, Tenente-General Cardoso, e o General Bispo agora. Por ter sido ele a preparar esta operação e a mobilizar ele mais era para o líder. Cortegaça. Ele era o líder. E apesar de tolhido, dar ordem para a saída dos aviões. Ele era o líder. Ele era o vosso líder. E as coisas eram ao nível da confiança. Faz isto e a gente faz. Se fosse outro, não fazia, não é? Muito bem. General Vaz Afonso, muito obrigado por esta entrevista e por nos ter dado a conhecer a forma como a Força Aérea viveu o 25 de novembro e teve um papel tão importante nesta data histórica. Muito obrigado. Chegamos assim ao fim deste episódio do programa A Vida em Revolução. Voltamos na próxima semana. Até para a semana.